Salve, salve, rapaziada do Rossi FC. Então eu sou o Lucas Rossi, né? Sou comentarista de futebol. E hoje eu vou dar a minha análise sobre o jogo de ontem, né? O derby paulista, Palmeiras 2, Corinthians 1. Gol de pênalti do Rafael Veiga e do Roger Guedes, e o Danilo desempatou ali já mais pro final do jogo. O jogo acabou 2-1, vitória do Palmeiras. Queria falar hoje um pouco sobre como que os dois times jogaram, né, sobre a diferença de trabalho entre o Abel Ferreira e o Vitor Pereira, né, o Abel Ferreira que foi muito criticado essa última semana aí, e no jogo de hoje conseguiu provar que ele estava certo, né, conseguiu provar depois dessa longa sequência de clássicos que ele sim tem qualidade, né, conseguiu calar ali a boca da imprensa. E do outro lado o Vitor Pereira, que chegou há pouco tempo, né, tem 2 derrotas em 2 clássicos e uma vitória contra a Ponte Preta. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso daí. Bom, então, primeiramente eu gostaria de falar para vocês, né, que eu acho que nem todo mundo teve a oportunidade de ver o jogo, né, a escalação dos dois times. O Palmeiras veio a campo com o Everton no gol, Marcos Rocha na direita, Murilo e Gustavo Gomes na zaga, né, na lateral esquerda o Piquerez, no meio de campo uma dupla de volante que para mim é a chave desse time do Palmeiras, que é o Zé Rafael e o Danilo. Mais pra frente o Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga, e ali no ataque Dudu e Rony, meio que fazendo um falso 9. Já o Corinthians veio a campo com Cássio, na lateral direita Fagner, na zaga o Gil e o João Vitor, que também vou comentar sobre esses dois, e na esquerda o Lucas Piton. Aí de volante veio o Duqueiroz, pegando aqui minha colinha, o Renato Augusto, o Paulinho, o William, o Roger Guedes e o Mosquito, né, fazendo ali praticamente o mesmo time que jogou contra a Ponte Preta e tinha goleado por 5-0. Então eu acho que foi coerente, né, a escalação das duas equipes, mas vou começar ali analisando a equipe do Palmeiras. Né, no gol a gente já sabe que para muitos, e na minha opinião também é o melhor goleiro do Brasil no atual momento, né, não no Brasil em geral, mas pelo menos que atua no futebol brasileiro, para mim é o melhor goleiro atualmente, é o Everton. Né, o Palmeiras jogou ali basicamente no esquema de 4-4-2, com a linha, né, defensiva com o Piquerez e o Marcos Rocha pelas laterais. O Murilo, que vem jogando muito bem, talvez até roube a posição definitiva do Luan, e o Gustavo Gomes, né, ali uma zaga muito consolidada. Não é à toa que em 11 jogos no campeonato o Palmeiras tomou só 2 gols, né? Então realmente ali é uma zaga muito consolidada, que já está bem entrosada, que é muito rara tomar gol. Mas eu acho que o principal fator do Palmeiras não sofrer muitos gols, né, não sofrer muito defensivamente, vem pela dupla de volantes. O Zé Rafael, que quando chegou no Palmeiras chegou muito badalado do Bahia, né, era o Zé Rakitic, todo mundo tinha muita expectativa, mas demorou um pouco para conseguir começar a jogar bem, né? A gente sabe que ele ali chegou até a ficar banco de reservas, mas essa temporada e a temporada passada o Zé Rafael parece que se encontrou ali jogando como segundo volante ao lado do Danilo. Então todas as vezes que o Corinthians tinha a posse de bola na defesa, né, que o Corinthians saía jogando com o Cássio e com os zagueiros, o Zé Rafael subia ao ataque para tentar roubar essa bola logo de imediato. Ali ele e o Veiga principalmente eram os dois que mais subiam para tentar roubar a bola. E se porventura o Zé Rafael não roubava a bola ali antes do meio de campo, vinha o Danilo logo em seguida para tentar fazer o desarme. E o Danilo, a gente sabe que é muito jovem ainda, tem muito fôlego, tem muita raça, tem muita vontade, muita força e é muito bom no jogo defensivo. Então era muito complicado o time do Corinthians conseguir passar com a bola pela dupla de volantes do Corinthians. No meio de campo, né, Rafael Veiga e Scarpa, que era o que a torcida do Palmeiras vinha pedindo muito, né, deu certo ano passado. Na minha opinião, nem o Veiga nem o Scarpa foram muito protagonistas no jogo de ontem, né, óbvio que o Veiga fez o gol de pênalti, né, 100% de aproveitamento batendo pênalti pelo Palmeiras, mas o Scarpa, por outro lado, ficou muito apagado na minha visão. No ataque, o Dudu até fez algumas jogadas ali, e o Rony também, queria falar um pouquinho sobre o Rony, porque foi um jogador muito importante, né, um jogador que tem muita raça dentro de campo, que dá tudo de si, mas tecnicamente, na hora de finalizar, não tem como o Rony jogar de falso 9. Eu acho que o Abel Ferreira já deve estar prestando um pouco de atenção nisso, porque no jogo de ontem contra o Corinthians o Rony errou vários gols. Contra o Santos o Rony também perdeu algumas oportunidades. Contra o São Paulo ele fez um gol, é verdade, mas vale lembrar que ele tinha acertado a trave e só foi gol porque pegou nas costas do Volpi. Então realmente o Rony não está fazendo um início bom de Campeonato Paulista.
E eu acho que seria até bom para ele ficar um pouco no banco de reservas. Pelo lado do Corinthians, o Corinthians começou o jogo com o Cássio no gol, né, que eu acho que ali é a principal opção do Corinthians, não tem como, mesmo vivendo de bons e maus momentos, eu acho que o Cássio é o melhor goleiro que o Corinthians tem à disposição. Eu até quero ver um pouco mais do Ivan, né, que foi contratado agora da Ponte Preta, um goleiro muito jovem e que a gente espera bastante coisa dele, mas acho que ainda está muito cedo para colocar o Ivan para jogar. Na direita, o Fagner, né, que é um dos melhores laterais direitos do Brasil. Na zaga, o Vitor Pereira tentou mesclar ali a experiência com a juventude, né, colocou o Gil e o João Vitor, mas que para mim, na minha opinião, foram os dois piores jogadores do Corinthians na partida de hoje, né, principalmente o Gil por ter cometido o pênalti ali, na minha visão infantil no Danilo. Eu acho que não precisava ter feito aquele pênalti. Eu acho que o Danilo não é um jogador de ataque, né, o Danilo provavelmente não faria o gol, até porque o Cássio é um ótimo goleiro e o Danilo estava um pouco mais para a lateral da área, então acho que o Gil não precisaria ter feito aquele pênalti. E além de tudo, o Vitor Pereira, a gente sabe que ele tem um time que gosta de jogar para frente, que gosta de ter a posse de bola, que gosta de armar o jogo desde a zaga, desde a saída de bola com o Cássio. Em diversos momentos, tanto o Cássio quanto o Gil e o João Vitor erraram várias saídas de bola. Era aquilo lá que eu falei do Zé Rafael e do Veiga que iam pressionar a zaga do Corinthians. Acho que é muito por conta disso, porque o Abel sabia que o time do Corinthians ia tentar sair com a posse de bola desde a zaga, mas o time do Corinthians não tem essa qualidade, né? Então realmente o Corinthians perdeu muitas bolas ali e acabava dando muita oportunidade para o Palmeiras finalizar para o gol. E isso eu acho que foi o maior erro do Vitor Pereira na partida de hoje. Eu acho que ele foi com uma escalação correta, eu acho que ele foi com o melhor que o Corinthians tem. Talvez o Juliano deveria ter começado como titular, né, mas ele tentou dar ali a oportunidade pro Gustavo Silva. Porém, na minha visão, o Vitor Pereira, quando começou o jogo e viu que a zaga do Corinthians não estava conseguindo suportar a pressão do Palmeiras, não estava conseguindo sair com a bola desde a zaga, eu acho que ele devia ter tido um pouco mais de tato ali, perceber que a tática não ia funcionar. Como é um clássico muito importante, eu acho que ele devia ter olhado e falado: não, realmente é o meu estilo de jogo, mas no jogo de hoje eu acho que a gente vai ter que mudar. Eu acho que o Corinthians devia ter apostado mais em lançamento, devia ter dado uns bicão pra frente que seja, mas porque o João Vitor e o Gil colocaram muito em perigo o time do Corinthians. Ali no primeiro tempo, se o Palmeiras tivesse aproveitado essas oportunidades, podia ter acabado 2 ou 3-0 tranquilamente. Bom, na esquerda foi o Lucas Piton, né, que ali é uma aposta do Corinthians. Como volante, o Duqueiroz eu particularmente não gosto, né? Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu preferi ele como lateral direito, que foi como ele começou. Foi quando ele estreou pelo Corinthians como lateral direito. Então eu particularmente não acho que ele seja um volante de tanta qualidade assim, né? No meio pra frente ali, Renato Augusto e Paulinho, uma ótima dupla de meio de campo, mas que ontem o Paulinho principalmente estava muito apagado, não parecia estar muito ali a fim do jogo. O Renato Augusto até tentou algumas coisas, mas também não foi o Renato Augusto que a gente está acostumado a ver, né? O William também tentou, principalmente no primeiro tempo, mas também sem muito efeito. O Roger Guedes vaiado o jogo inteiro, né? Teve muita confiança ali para bater o pênalti, bateu muito bem, fez o gol, mas também não fez uma grande partida. E o Mosquito até estava bem no primeiro tempo, mas acabou sendo substituído no intervalo. Então realmente ali eu acho que os dois times foram com as escalações certas, mas eu acho que a tática do Abel Ferreira, né, e o plano de jogo que ele colocou para jogar contra o Corinthians foi superior ao que o Vitor Pereira fez. Até por isso eu acho que o Palmeiras mereceu a vitória. Agora falando um pouco mais sobre o jogo, né, como aconteceu. No primeiro tempo, o Palmeiras pressionava muito a saída de bola do Corinthians. O Corinthians tinha quase 70% de posse de bola, mas o Palmeiras roubava muito a bola, né, desde a zaga do time do Corinthians e já finalizava para o gol, ganhou muitos escanteios, né? O Palmeiras ficava pouco com a bola porque ele sabia que não precisava ficar muito com a bola, até porque ele não tem um centroavante, então ele tinha dois velocistas ali no ataque, que qualquer bola lançada ele poderia ser no contra-ataque. Então realmente o Palmeiras ele pressionou muito o time do Corinthians no primeiro tempo e acabou coroado com o gol, que na minha visão foi pênalti do Gil, né? Eu acho que o Danilo até deu uma forçadinha mais ali, meio que ele se jogou, mas eu acho que o juiz tem que dar, né? Como diria o Casemiro, tem que dar, porque eu acho que ele coloca a mão no peito do Danilo e se o juiz não dá também, a torcida do Palmeiras ia reclamar, então acho que pênalti justo.
até porque o pênalti que o Roger Guedes sofreu foi bem parecido, só que ao invés do zagueiro colocar a mão no peito, igual o Gil fez com o Danilo, o zagueiro colocou a mão assim no pescoço, né, meio que travando assim por trás o Roger Guedes. Então acho que os dois pênaltis justíssimos, né? No segundo tempo o Palmeiras veio basicamente com a mesma postura. O Corinthians tentou até ficar um pouco mais com a posse de bola e nisso ele conseguiu fazer o gol, né? Ali numa jogada individual do Roger Guedes, que ele foi driblando ali a zaga do Palmeiras, conseguiu fazer o gol, conseguiu ter o pênalti, né? Conseguiu converter pro gol. Ficou 1-1. Depois disso o Corinthians, quando começou a melhorar na partida, o Palmeiras conseguiu um escanteio ali meio que na sorte, porque fazia um tempo já que o Palmeiras não conseguia chegar ao ataque. E aí no escanteio o Cássio até tenta defender. E aí de novo, na minha visão, o Gil falha, né? A gente sabe que o Cássio também espalmou a bola para dentro da área, mas eu acho que ali naquele momento não tinha muito o que fazer. Foi uma cabeçada a queima-roupa ali praticamente do Rony, ainda no chão, que é muito difícil para o goleiro, então o Cássio ainda conseguiu defender, mas o Gil acabou ali deixando de marcar o Danilo, que só foi e empurrou a bola pro fundo do gol, que pra mim é um gol que coroa o melhor jogador do Palmeiras na temporada, né? Tá todo mundo percebendo isso, todo mundo pedindo o Danilo na seleção. Eu até entendo o Tite de não convocar o Danilo, né, por ser muito jovem ainda e etc. Mas eu acho que a partir do momento que ele convoca o Arthur, ele tem que convocar o Danilo. Então realmente eu acho que o Tite falhou nessa daí. Mas é isso, eu acho que coroa o melhor jogador do Palmeiras na temporada. A gente vê o quanto que ele se esforça, o quanto que ele desarma, o quanto que o Palmeiras é dependente do Danilo nessa questão defensiva. E se o Danilo sair, vai realmente fazer um baque muito grande ali no sistema do Abel Ferreira. Bom, falando sobre o jogo é mais ou menos isso. Agora eu queria dar uma comentada sobre tudo que havia se falado do Abel Ferreira durante essa semana, né? A gente vê jornalista criticando o Abel Ferreira, a gente vê comentarista, a gente vê narrador, a mídia inteira caindo em cima do Abel Ferreira, né? Mas a gente tem que... Eu tava pensando nisso outro dia, voltando da faculdade, e eu tava pensando porque desde que eu vejo futebol, a gente ouve que no futebol brasileiro é muito resultadista, né? Que no futebol brasileiro você precisa vencer, você precisa ganhar os jogos para você ser considerado bom, né? Por exemplo, o Fernando Diniz, muita gente gosta do estilo de jogo dele, muita gente acha um estilo de jogo bonito, mas o Fernando Diniz nunca ganhou um título de expressão na carreira, né? O que acaba fazendo com que ele vire meio que chacota, né? Meio que piada, o dinizismo, etc. E ele sempre foi muito criticado, o Fernando Diniz, por não vencer, por jogar bonito e não vencer. E aí quando era o Fernando Diniz que estava assim meio que no auge, ali, principalmente no São Paulo, as pessoas falavam que no futebol brasileiro não importava se você jogava bem ou se você jogava mal. O importante era vencer, que é isso que a torcida quer, e é isso que a mídia cobra, e é isso que todo mundo cobra dos jogadores e dos treinadores. Perfeito, concordo. Eu acho que futebol é entretenimento, futebol tem que ser um jogo bonito, tem que ser um jogo legal de assistir, mas se o time não vencer não adianta de nada, né? E aí chegou o Abel Ferreira no Palmeiras, em nenhum momento com a promessa de que o time ia jogar bonito, de que o time ia jogar pra frente. Ele chega quietinho, com seus pensamentos, não chegou badalado igual Jorge Jesus, igual Paulo Souza, igual Vitor Pereira. Ninguém conheceu o Abel Ferreira, chegou quietinho, fez o trabalho dele, conseguiu ganhar uma Libertadores e uma Copa do Brasil no mesmo ano. No ano seguinte conseguiu ganhar a Libertadores novamente, passando por São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo, né? Nessa última Libertadores. E aí, por conta do Palmeiras não jogar o futebol que se espera do elenco do Palmeiras, todo mundo caiu em cima da Abel Ferreira, né? Todo mundo caiu em cima da Abel Ferreira, falando que o Palmeiras abdica de jogar, que o Palmeiras podia render muito mais, que o Palmeiras é isso, que o Palmeiras é aquilo. Eu não sou palmeirense, né? Mas eu vendo isso de fora, eu vejo como uma extrema hipocrisia, né? Porque tudo aquilo que as pessoas falavam do Fernando Diniz, que o Fernando Diniz não vencia, que o Fernando Diniz não conseguia ganhar os jogos, mas jogava bonito e era criticado por isso, chegou o Abel Ferreira e fez o contrário, né? O time não joga bonito, o time poderia render um pouco mais, eu também acho, mas o time vence. Você não pode contestar isso, que o time vence. E ao mesmo tempo que o Fernando Diniz é criticado por jogar bonito e não vencer, o Abel Ferreira é criticado por não jogar bonito e vencer. Então ali eu acho que
a mídia, os comentaristas que falaram mal do Abel tem que se decidir se eles querem que o time jogue bem e perca, ou se o time jogue bem e que o time jogue mal e vença, né? Até porque não vai ser todos os times que vão jogar bem e vencer, óbvio que esse era o ideal, mas não é tão fácil, né? Não é tão fácil assim. Então acho que é uma extrema hipocrisia, eu acho que é uma extrema babaquice o que fizeram com o Abel Ferreira, e ele vem provando isso a cada jogo, né? A gente viu que a Federação Paulista, na minha visão, tentou prejudicar um pouco o Palmeiras, né? Que por ter ido jogar o Mundial, né? Por ter vencido a Libertadores, foi jogar o Mundial e por conta disso teve que adiar alguns jogos do Campeonato Paulista e a FPF colocou 3 clássicos em seguida, né? Então realmente é quinta, domingo, quinta, e ainda assim o Palmeiras foi lá e venceu os 3 clássicos, né? Conseguiu passar por essa sequência invicta, continua sendo o único time invicto no Campeonato Paulista, o próximo jogo é contra o Bragantino. Enquanto, por outro lado, o Corinthians, agora eu queria abrir um pouco o olho da torcida do Corinthians. O Corinthians é o segundo colocado na classificação geral do campeonato, né? Empatado com o São Paulo, então ainda pode perder essa posição. Mas o Corinthians esse ano jogou 3 clássicos, perdeu para o Santos em Itaquera, o Santos que está quase sendo rebaixado no Campeonato Paulista, perdeu para o São Paulo no Morumbi e perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque. Então é um time que não ganhou nenhum clássico, né? É um time que tem muita dificuldade para jogar fora de casa, que quando o jogo não é na arena, não é na Neoquímica Arena, tem muita dificuldade de fazer o resultado. Então realmente eu acho que a torcida do Corinthians tem que abrir um pouco o olho. O Vitor Pereira chegou há pouco tempo, tem só 3 jogos, mas ainda assim foram 2 clássicos, perdeu os 2 clássicos, não jogando bem. Venceu a Ponte Preta, que também está quase ali sendo rebaixada, sim, tem seus méritos, jogou um bom futebol, mas ainda assim não é algo para se comemorar. Então acho que a torcida do Corinthians tem que abrir o olho, porque a gente sabe que o Campeonato Paulista, a partir ali das quartas de final, basicamente se decide em clássico. Então o time do Corinthians tem que aprender a jogar clássico, tem que voltar a vencer clássico se quiser pelo menos brigar pelo Campeonato Paulista. Bom, no mais é isso. Agradecer vocês aí por ter assistido até aqui, deixa o like aí, tô começando agora aqui no YouTube, então me desculpa aí se eu falei muito rápido, se a edição não ficar tão boa, mas enfim, eu tô fazendo aqui só pra me lançar mesmo, pra mostrar meu trabalho, mostrar o que eu gosto, mas é isso, tá bom? Tamo junto.